Boa tarde, é um prazer hoje estar aqui novamente no canal Aviação em Pauta. Hoje nós trouxemos um convidado especial aqui, o comandante Bruno Alvarado, um amigo de longa data, fomos acadêmicos juntos, estudamos na mesma faculdade, né? E hoje ele vai falar um pouquinho da carreira dele, de como tudo começou na vida dele, assim, para que ele ingressasse no mercado aeronáutico, na aviação, né? E a gente vai estar mostrando aí as opções de carreira para a galera, as novidades, o que é possível, né? Então, a gente vai já abrir a oportunidade para o comandante Bruno já se apresentar e dar suas considerações iniciais. Maravilha, então. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas o pessoal vai assistir o vídeo, mas é um prazer estar aqui com vocês, prazer revê-lo, Rui. E realmente confirmando, a gente estudou juntos lá no Estácio, nós fizemos faculdade juntos e eu trabalho com aviação. Eu comecei a voar, na verdade, em 2004, no final de 2004, na época de piloto privado, e entrei na empresa aérea 2 anos e uns quebrados depois. Entrei na empresa aérea 3 anos depois, mais ou menos, porque eu consegui fazer direto piloto privado, comercial, e na sequência fui chamado para voar um avião pequeno no táxi aéreo, e lá estou até hoje. Vou fazer agora 16 anos nessa empresa. Mas, voltando um pouquinho na história, eu sempre tive aviação na família. Meu pai trabalhava na Varig, não é piloto, ele é da parte administrativa, sempre foi da parte administrativa de auditoria, da parte de operações de voo, né? E eu, enquanto jovem, enquanto criança, já tinha aquelas questões variguinho, travesseirinho, tudo em casa. Então, isso já me levou a pensar na aviação desde criancinha. E aí, ao longo da adolescência, eu já fui tendo mais e mais certeza de que eu queria aviação. A aviação é um negócio complicado. Quando a gente começa a voar nos aviões e não sente aquele medo que muita gente sente, né? Que é a fobia do voo, basicamente você se sentir preso numa lata, sem saber pilotar o avião, sem conhecer o piloto e sabendo que se aquilo decolar você não consegue descer. Esse é o grande motivo da fobia. Quando você pela primeira vez e não sente mais isso, é porque você tem alguma paridade, na verdade, alguma coisa que te leve a gostar daquilo, como muita gente gosta de aviação. Então, porque ele era da parte operacional lá da Varig, a gente conseguia ir na cabine de comando muitas vezes, porque ele conhecia os aviadores, né, trabalhava junto com eles. E aí eu, criancinha, né, via aquelas pessoas de uniforme, aquele monte de botão, aqueles troços coloridos, sentia um certo ânimo quando entrava na cabine de comando. E aí falei, cara, eu vou ser piloto de avião, ninguém troca essa minha ideia. Um abraço pro gaiteiro, é isso que eu vou ser. Então, criei essa vontade grande lá atrás e consegui, enfim, começar o curso em 2004. Na época de 2004, comecei a voar em novembro de 2004 e já em 2005, a Varig estava, no finalzinho das coisas, e meu pai falou, cara, olha, faz o seguinte, faz outra coisa, não faça só aviação. Já tinha a faculdade de aviação desde o ano 2000 lá na Estácio de Sá. Falou, faz outra coisa, porque vai que não dá certo, porque a aviação está uma ladeira abaixo. E estava realmente, né? Na época, a Transbrasil já tinha fechado, a Vasco estava fechando, tinha fechado, e a Varig estava próxima de fechar. Tanto que fechou um ano depois, um ano e pouco depois. E aí fui fazer engenharia na UERJ. Só que eu cursava, depois do piloto privado, vim fazer o piloto comercial aqui no Rio de Janeiro, e saía da UERJ, cruzava a Grajaú, Jacarepaguá e direto para o Aeroclube de Jacarepaguá. Aeroclube do Brasil. Eu nunca ia ser engenheiro. Aí falei, gente, eu não vou ser engenheiro, desculpa, deu 2 anos e meio de faculdade, já à frente lá da engenharia. Eu falei, cara, não quero mais ser engenheiro, joga tudo pro alto, eu vou ser piloto de avião, porque eu amo isso, eu quero fazer o que eu amo, não quero fazer o que eu mais ou menos não vou gostar. Foi assim, basicamente, que eu cheguei até onde eu estou agora. E aí vamos seguir nas perguntas e eu vou respondendo um pouquinho mais a fundo das coisas, só para me apresentar rapidamente. E quais foram os passos que você deu para se formar piloto? Basicamente, quais foram os passos? Você começou no Aeroclube, fez todo o Aeroclube. Desculpa, pode terminar de perguntar, desculpa. Então, você fez todo o Aeroclube
e logo em seguida você foi parar na Estácio para complementar tudo que você já tinha aprendido no aeroclube, você já tinha as carteiras quando entrou na Isso, Estácio. já tinha. Eu fiz, na verdade, um sistema reverso. Como eu já era piloto privado, comercial, e já tinha acabado de entrar na empresa aérea, eu entrei na empresa de táxi aéreo em março de 2007. E logo na sequência, em 2007, 2, eu entrei, foi o início da Estácio de Sá na graduação. Então eu fiz o reverso, eu não entrei lá para começar as horas de voo e me tornar piloto. Eu já era aviador, porque eu queria isso antes, só perdi esses 2 anos e meio mais ou menos fazendo engenharia, né? Cursando engenharia, gostei, foi legal, fiz vários amigos que tem até hoje, mas não é meu métier de jeito nenhum. Então, o sistema, para quem está começando, para quem quer começar, saiba logo, a aviação é algo sensacional, é algo mágico, e quando você curte a aviação, você é infectado pelo aerococcus, que é o vírus da aviação. Dali, meu amigo, já era. Não tem cura. Então, a sequência básica é entrar no aeroclube, fazer, cara, a questão médica, né, que é importante para você ser apto médico, apto de forma na saúde, para você conseguir voar. E aí você faz a parte teórica inicialmente, não é? Então você tem que fazer um cursinho, geralmente de 5 meses, é um curso rápido para que você passe na prova da ANAC, antigo DAC, e depois começa a voar. Você pode começar a voar antes de fazer a prova da ANAC. O importante é ter o exame médico de saúde. Esse é o mais importante. Sem aquilo você não voa. Então, basicamente, são aquelas 35 horas de voo iniciais para piloto privado. Imagino que continue nesse número. Mínimos, né, de 35. Geralmente, as pessoas pagam 40, 45 horas, porque repete uma missão ou outra, né? Então, 35 horas de voo mínimo. Dessas 35 horas de voo, você faz o cheque de piloto privado. Na sequência, você sai para piloto comercial, continuando as horas, contando essas 35 horas até somar no mínimo de 150 horas, para que aí você consiga solicitar para a ANAC um checador e possa fazer o cheque de piloto comercial. Antes de iniciar as horas, antes de pedir o cheque de piloto comercial, você tem que ter feito também a banca de piloto comercial, e aí, de novo, vale um curso técnico específico para que você passe nessa banca. A importância desses cursos é que você vai conseguir fazer, não é só para passar na prova, na verdade, é porque você vai ter um conhecimento básico, a base para a aviação, porque você vai fazer em voo. Então, e é isso, e é aí que eu trago a Uniesa, a Estácio de Sá, que a gente estudou juntos aqui no Rio de Janeiro. Eles têm lá, só que não é tão rápido, porque na realidade eles fazem aquilo mais quebrado, né? Porque é um período inteiro de aula numa faculdade. Então, eles trazem aquelas mesmas matérias numa faculdade e você consegue aprender mais. E além das matérias, das 5 matérias básicas, que eu já vou falar quais são, das 5 matérias básicas que você tem que fazer no cursinho técnico, você também faz relacionados à segurança de voo, você também faz coisas relacionadas à história da aviação. Então, você tem uma base muito mais ampla, você tem uma vertente muito maior de trabalhos, que não só na cabine de comando. Daí a importância da faculdade, apesar de não ser obrigatória hoje em dia, a importância da faculdade em melhorar o seu know-how, melhorar a forma como você enxerga a aviação em que você está envolvido, né? Em que você está incluído ali. Basicamente é isso. Então a sequência é essa. A prova, banca, a banca é da ANAC, prova para passar. Antigamente a gente tinha 1 ou 2 bancas por ano, você tinha que fazer lá certinho, no papel. Hoje em dia é tudo online, tanto piloto privado quanto piloto comercial. Você vai na gerência específica lá, acho que é isso ainda, realmente não lembro. Mas vai na gerência, faz na hora lá a provinha. Passou, não passou, você tem tanto tempo para fazer novamente, né? E continuar estudando. Uma parte importantíssima da aviação é o estudo constante. A gente compara mais ou menos a medicina. Claro que não é tão... Eu não vou dizer tanto, porque eu realmente não sei, não conheço, não sou médico, né? Mas a medicina é um estudo constante. Você o tempo todo vai ter que estudar. É checado o tempo todo. Ele não precisa provar que sabe fazer o que sabe fazer o tempo todo. A prova do médico é basicamente a cirurgia, a consulta e o resultado positivo através do paciente. A nossa prova é anual,
nós temos um checador que vai nos checar todo anualmente no simulador de voo ou na aeronave, nos aeroclubes, né? Então, basicamente, é isso que a gente tem que botar na cabeça. A gente vai ser checado e rechecado durante toda a vida na aviação. Trocou de aeronave, tem que estar estudando. Sempre, Depende. né? E como você enxerga o futuro da profissão de piloto com essa introdução desses veículos novos, esses novos modais aí de transporte aéreo, elétrico para curtas distâncias, o IVE, né, da Embraer, e tem outras marcas também, da Airbus, várias empresas que estão investindo nisso. Como você enxerga você enxerga como oportunidade, uma ampliação da oportunidade para os pilotos? Como você enxerga a profissão para o futuro? Então, durante os voos a gente conversa sobre isso. Esses voos longos, agora eu estou voando aeronave, acabei não falando lá no início, mas eu estou voando num táxi aéreo, já vou em várias aeronaves. Falar rapidamente aqui, só para voltar na primeira pergunta. Voei PC-12, que é um que eu vou até hoje. Voo Caravan também, um Charlie 208. Voei na época um Falcon 2000, Falcon ZX, CJ4, G280 e agora eu vou no G450, 550, Pilates e Caravan. Então, eu cubro o pessoal, a classe monomotora, que é o que eu mais gosto de voar. Melhor aviação não existe. E o jato, que faz mais esses voos mais longos, né? Tanto que você me chamou para fazer esse voo, eu estou até fora, né? Cheguei anteontem de viagem. Estou pegando fuso ainda. Então, basicamente, a gente faz esses voos mais longos e acaba vindo essa conversa. A tecnologia está entrando. E aí? O que vai acontecer com a gente? Já desde quando eu entrei na aviação, lá em 2004, 2003, já tinha aquela lenda, ó, daqui a pouco vai ter um cachorro do lado do piloto. Porque hoje eu já vou com pilot. No táxi aéreo, por ser da regulamentação brasileira de aviação civil 135, a gente não pode voar single pilot, tem sempre voar 2 pilotos, obrigatoriamente pela regulamentação. Mas quem é da aviação geral 91, da RBAC 91, não precisa, da RBH 91 acho que ainda está, não precisa voar 2 pilotos se você for com aeronave, se você estiver checado numa nave single pilot. Então, hoje o Caravan Pilatus e o TJ4 e o PC-24, que eu esqueci também, que é o jatinho Pilatus Jet, que eu cheguei a voar uns 8 meses aqui na empresa, são aeronaves single pilots. Então, eles já tiraram o cara do lado. Aquele poltrona do lado virou de passageiro. Né? São aeronaves mais simples, menos complexas e com mais tecnologia embarcada para que, se ocorrer uma emergência, a carga de trabalho do aviador seja menor para que ele leve a aeronave em segurança para qualquer lugar. Para a grama, para a terra, para a pista de asfalto, para a pista de carro, enfim. Para que ele salve todo mundo e se salve. Né? Então, eles entenderam que existe a possibilidade de botar uma aeronave single pilot, certificada single pilot de fábrica, porque eles têm tecnologia embarcada suficiente para trazer isso. Agora, hoje em dia, e aí o cachorro do lado, basicamente é para você ficar voando, e o cachorro do lado, se você mexer alguma coisa, o cachorro te morde. Essa era a lenda que eu ouvia lá desde 2003. Então, talvez, e aí eu não posso dar certeza, por desconhecimento e realmente por falta de visão de futuro, talvez isso venha a acontecer ou não, a tecnologia, assim como acontece com tantos outros serviços e tantas outras profissões, vai tomando conta dos nossos trabalhos aqui de aviadores. Eu hoje não conseguiria entrar num avião sem um piloto. Eu não conseguiria entrar num eVTOL sem um piloto. Sem alguém lá na frente falar, pô, mas e se aqueles têm 8 motores ali? E se um daqueles falhar? Os outros ali vão compensar? Aí aquele ali vai superaquecer, vai parar também. E aí? E se são os 4 da frente que param? E aí? Eu vou pousar assim? De montanha-russa não dá. Então, eu ainda duvido nessas coisas, sinceramente. Eu acho que, pelo menos nessa nossa geração atual, e imagino que nas próximas 2 ou 3, a gente ainda não vai acostumar com uma aeronave sem aviador a bordo. Sem pelo menos um piloto a bordo que faça aperte um botão que seja e passe a voar na mão. Né? Mas lá a gente estava em Paris agora. Lá em Paris, na linha 1, que é a linha grande, que vem lá de La Défense, vai até o Louvre, vai até embaixo, cruza Paris inteira. O trem não tem motorista, não tem maquinista. É zero. O trem acelera e freia automaticamente e é mais veloz
mais rápido, freia melhormente, porque ele tem todo um cálculo específico de computador, né? Usa o freio mais qualitativamente para você gastar menos o freio, automatizado. E eu estou andando naquele trem, andei direto naquele trem, linha 1. Falei, e aí? E se daqui a pouco o pessoal passa a acostumar? Porque o piloto é que ele faz aquele pouso, pá! Eu já fiz vários, pouso pancada, né? Talvez o computador não faça, né? Peraí, e aí eu estou na final, estou com ventão de 20 nós de través e me falha o motor. O computador vai entender que ele tem que PT, o computador vai entender que ele tá desestabilizado naquele momento, que ele precisa ir embora, ele precisa voltar para ali, o computador vai entender que aquele aerógrafo não está mais praticável, que aquele vai ter que ir para um alternado. Será que ele vai entender que tem combustível para isso, que vai poder fazer 3 esperas só, na quarta ele vai ter que ir embora? Será? É uma pergunta que a gente faz para o futuro e deixa para o universo. Sim. Eu já olhei um pouco esse projeto. Eu acredito que quando chegar essa fase de não ter piloto, que tenha um piloto em solo, entendeu? Para resolver uma emergência, entendeu? Para alguma coisa assim, entendeu? Mas totalmente sem piloto, zerado, não acredito que seja tão rápido assim. Vai levar um bom tempo de maturação. Da própria inteligência artificial aprender as coisas que ela vai ter que aprender para poder ter uma reação positiva, não ter morte, não ter acidente mais grave. Né? Eu acredito que o piloto vai ser sempre necessário também. O trem, na verdade, tem alguém por trás. 24 horas. 24 horas não, porque ele não funciona 24 horas. Mas durante o tempo de funcionamento, certamente, um controle de treinamento lá e qualquer coisa. Uma central de controle. Realmente, bem colocado. E assim, você acredita que o cenário da aviação mundial vai mudar com a evolução e introdução dessas tecnologias, o uso cada dia maior de inteligência artificial no gerenciamento de tráfego, nas próprias aeronaves, nos novos programas embarcados nas aeronaves? Você acha que vai diminuir bastante a carga de trabalho dos pilotos com a introdução dessa inteligência artificial e como ela está evoluindo, a velocidade? Eu acho que ela está evoluindo bem rápido. Né? Inclusive, alguns acidentes, né, até do F447 da França, que caiu aqui no Brasil, por conta também de excesso de automação, que também é um fator, né, para a gente contribuinte para ter acidente. Então, a gente acredita que como isso vai se dar e como você enxerga isso? Você acha que quanto mais embarcada eletrônica, inteligência artificial, esses conceitos novos que estão vindo para a aviação, você acha que vai facilitar o trabalho ou isso pode gerar algum acidente, alguma coisa assim, pode contribuir para algum acidente? Como que você analisa isso? Vamos lá. Tem duas vertentes da mesma situação. Você tem uma tecnologia melhor embarcada para reduzir a carga de trabalho do piloto. Isso é muito bom. Isso já está acontecendo. Nos aviões que eu estou voando já tem isso. Você tem, por exemplo, uma descida, o EDM, Emergency Descent Mode. Então, se você estiver acima de tal altitude, com o piloto automático ligado, e se por algum motivo despressurizar a cabine, o sistema vai entender que ele tem que descer em emergência. Então, ele vai curvar 90 graus para a esquerda, vai ligar o autothrottle, se tiver autothrottle, que reduz a manete de potência automaticamente, só não vai abrir o speed brake para você. Isso aí é só quando você estiver acordado, mas ele vai entender que você pode ter apagado naquela despressurização. Ele vai descer para 15 mil na VMO, MMO, e é a velocidade máxima operacional, ou Mach máxima operacional, dependendo da altitude. Em tal altitude ele está em Mach, e depois ele passa para Indicated Airspeed, para a velocidade indicada, ele vai até a máxima, né? De acordo com a quantidade do ar, temperatura, pressão e tudo mais. Já é um sistema automatizado. Isso já está embutido nos sistemas e a gente faz, e aí eu acho a parte importante, simulador, treinamento constante, todos os dias. Eu acabei de voltar para o simulador em dezembro, fui lá do simulador do 450, 550, em Dallas. Em junho estou indo de novo para fazer o curso do Pilatos, reciclagem da aeronave. Né? E nessas reciclagens a gente faz e refaz um porrão de vezes, quantas vezes forem necessárias, para que a gente assimule e tenha a famosa muscle memory, memória muscular, do que fazer caso isso ocorra em vida real. Né? Lá no simulador, eles já integram essas tecnologias embarcadas para que a gente saiba utilizá-las, mas não vire refém delas. E aí a outra vertente.
Uma vertente é que ela nos ajuda pra caramba, facilita pra caramba e reduz realmente a carga de trabalho. A outra vertente é quando nós viramos reféns dela. Quando a gente deixa a automação tomar conta do seu voo. E você deixa de voar 5, 10 minutos à frente da aeronave e deixa o avião te voar. Se acontecer algum problema, alguma complicação, aqueles 32 segundos que você demora para simular o que está acontecendo e aí tomar uma ação, pode ser muito maior. O tempo pode ser muito maior. Então, basicamente, a tecnologia embarcada vem junto e é acoplada obrigatoriamente com um treinamento de qualidade. Então, se você tiver um treinamento de qualidade e tiver uma tecnologia embarcada acoplada a esse simulador, a esse treinamento de solo, a esse estudo constante que eu tá pegando para vocês, que agora tá difícil, mas é que agora é tudo via iPad, né? Mas um segundo, vou pegar ele manual aqui. Lá no curso eles dão pra gente um manual em papel, para quem gosta de papel. Eu tenho um Quick Reference Book do 550, tá vendo? Isso é para estudo em casa. Você lê os checklists, você lê os sistemas. Ele explica para você aqui, ele tem uma leitura para você como é que funcionam os sistemas. O que você tem que fazer no solo, o que você tem que fazer no ar, se tiver alguma pane. Se tal mensagem aparecer, você vai na letra, abre na página e faz o checklist. Você faz o checklist é importante desde que você entenda o que você está fazendo. Desde que você saiba o que você está apertando. Para você não virar refém da automação. Porque senão você vira apenas um apertador de botões. Por isso, de novo, aí eu vou colocar de novo treinamento como uma parte imprescindível, importantíssima para a segurança de voo. Né? Você faz um simulador, o recheque da aeronave e temos sempre uma prova oral. O americano está lá te perguntando o que esse botão faz. Em que sistemas ele mexe. E isso é legal porque você se sente obrigado a estudar, a ler mais a fundo nos sistemas da aeronave e para entender aquela pergunta e responder aquela pergunta de forma satisfatória. E se você, por algum motivo, não responder de forma satisfatória, ele vai te ensinar. Você tem, claro, o limite, né? Se você não responder tudo satisfatório, você perde a prova oral. Mas a tecnologia é positiva. Eu acho que, pelo menos nas próximas gerações, ela não vai tirar o nosso trabalho. Eu acho que a gente, pelo menos eu não conseguiria entrar no avião sem um de nós a bordo, né, na cabine de comando, sem apertar um botão. Mas isso tem que vir obrigatoriamente linkado a um treinamento de qualidade. E aí, simulador de voo, treinamento de aeroclube, o cara te ensinando a fazer pane. Você precisa entender a memória muscular daquilo. Porque se aquilo acontecer na vida real para você, você vai saber o que fazer e não vai ficar perdido. Aqueles 32 segundos não vão passar se 3 minutos. 3 minutos o avião está no chão. E assim, em relação à faculdade, você já respondeu, mas além das matérias, o que você acha que a faculdade acrescentou para a tua vida pessoal? Assim, a formação, né, porque assim, eu ouço muito as pessoas falando, para que fazer faculdade? Pô, vai perder tempo, tal, melhor fazer o cursinho e, pô, vai voar, e aí tira a tua carteira e pronto, e trabalha. Muita gente ainda pensa assim. E eu já defendo o contrário. Eu acho que a formação acadêmica, para mim, foi super importante. Hoje eu não sou piloto, não continuei na carreira, mas eu tenho um embasamento, entendeu? Para conversar, para entender, para ter na minha mente a elucidação de vários assuntos, né, correlatos à aviação. E isso que me deu foi a faculdade, não foi cursinho. Eu também fiz cursinho, eu fiz Skylab, eu fiz o PP na Skylab, né, teórico, aí não fiz a prática, aí entrei na faculdade, dei seguimento e hoje não posso mais ser tripulante, e aí eu tive que reorganizar minha vida. Mas, assim, eu penso muito nisso para as futuras gerações. O quanto vale o garoto fazer uma faculdade para ter uma formação mais sólida, para poder entender e para poder até trabalhar em acontecendo uma situação como que aconteceu comigo,
né, de hoje não poder ser tripulante, o cara ter uma condição de continuar na aviação, continuar fazendo o que gosta, mas de outra forma, né? Então, como você acha aí que a faculdade contribuiu para isso na tua carreira, na tua vida pessoal? Eu concordo contigo. Eu acho qualquer tipo de ensino muito importante. A faculdade, para nós, foi algo interessante, porque, como eu falei lá no início, ela abre um leque de coisas para fazer dentro da aviação. Você não precisa ser obrigatoriamente tripulante de bordo, você não precisa ser obrigatoriamente uma pessoa sentada na cabine de comando. Não necessariamente, porque a faculdade tem diversas matérias. Não só as 5 que eu falei lá atrás, do curso técnico, que eu fiquei de falei. Quais são as 5 matérias básicas que você faz tanto piloto privado quanto comercial? Meteorologia aeronáutica, conhecimentos técnicos de aeronave, regulamento de tráfego aéreo, navegação aérea e teoria de voo. Essas 5 matérias básicas são feitas tanto pelo privado, com as matérias específicas a voo visual e a aeronavegabilidade, assim propriamente dita, né? E também no piloto comercial. Você faz essas 5 matérias, só que com um pouco mais de ênfase no piloto comercial, porque tem voo por instrumentos, e você passa a aprender voos, aviões a jato. Então, há uma explicação um pouquinho enfática nas aeronaves motor-reação, né? O famoso suck, squeeze, bang, blow. Suga o ar, comprime o ar, tem a explosão e com empuxo é o que leva a aeronave para frente, né? As coisas, é o empuxo e o dinheiro. Então, basicamente, a faculdade te traz um leque maior do que somente o curso técnico. É muito importante, sim. Eu não descarto, jamais descartaria a importância do estudo, a importância do aprimoramento do estudo. A faculdade te traz isso, o curso técnico não. O curso técnico te traz conhecimento básico, a base, para que você faça a prova da ANAC, para que, claro, você tenha conhecimento básico para você começar a voar, né? Eu fiz, na época, piloto privado, depois piloto comercial, e comecei a voar, chequei e comecei a trabalhar. Mas depois senti a necessidade de fazer a faculdade que eu queria fazer lá no início. Eu não fiz por causa da crise, por causa da aviação desmoronando a época, né? E aí, depois eu falei, cara, agora eu vou fazer. Eu estou trabalhando, posso pagar minha faculdade. Agora agora eu posso seguir com meus próprios passos e fazer a faculdade que eu sempre quis fazer, que é de aviação. E lá, você sabe muito bem, poxa, nós fizemos cursos de segurança de voo, que eu achei extremamente importante, extremamente importante. Eu acho que um das vertentes mais importantes. Fizemos relacionados à história da aviação para dar uma base ainda maior. Eu adorava com o nosso saudoso Dion. Tivemos aulas também enfáticas com relação a essas 5 matérias básicas: meteorologia, navegação, teoria de voo, conhecimentos técnicos. Psicologia. Eu acho que ali aquela psicologia da aviação aplicada, CRM que a gente fez também, com a professora, tanto com o Douglas quanto com a professora Selma, eu acho que é fundamental. Eu acho que essa para quem vai chegar a comando, né, e vai passar da cadeira do copiloto para o piloto, comandante, é fundamental. Né? E é uma matéria que hoje a gente, falando sobre assertividade, sobre decisões que o piloto tem que tomar, piloto em comando, e falando sobre isso, já puxando o gancho, pediram para fazer a pergunta sobre situações climáticas. Se você já passou por algum evento climático extremo e isso te obrigou a rebuscar esse conhecimento lá de trás para poder sair de uma situação extrema, de um fato que poderia ser complicador. Na verdade, antes da gente começar o voo, a gente brifa o voo, a gente estuda o voo antes de sair. Então, quando há alguma relação climática, o tempo vai piorar. Nós temos hoje em dia o METAR e o TAF. Não sei se todo mundo sabe aí. O METAR, basicamente, é a observação do tempo daquele de hora em hora, o METAR sai. Nós temos o TAF, que é a previsão. Então, o METAR é de hora em hora sai e a previsão é o TAF. Com o TAF, nós temos um formado meteorologista, que informa para os aviadores qual é a previsão daquele aeródromo dos horários de 12 horas, ou de 24 horas, ou 36 horas, de acordo com o tipo de aeródromo, de aeroporto, né? O aeroporto é público, o aeródromo é privado, né? Mas
Todo, como é que é? Todo aeródromo é aeroporto, mas nem todo aeroporto é aerodromo. Eu acho que é isso, né? Ou, não sei se eu... Não, ao contrário. Todo aeroporto é Todo, aeroporto, mas nem todo todo aeroporto é um aeródromo, mas nem todo aeródromo é um aeroporto. aeroporto. Isso aí, porque casa privada é público. É. Então, basicamente, essas informações nos permitem prever o que pode acontecer. Então, aqui na nossa empresa, a gente tem que mandar previsão de tempo o tempo todo para os passageiros. E a gente fala, olha, nessa janela de tempo de voo que a gente vai estar chegando em São Paulo, em Brasília, em Paris, enfim, há previsão de névoa úmida, de visibilidade baixa, possibilidade de chuva, possibilidade de trovoada. Então, a sugestão é antecipar o voo ou tardar o voo, porque tem uma janela melhor aqui, outra ali. Né? Ainda assim, a gente entende que é apenas uma condição de conforto para os nossos passageiros, especificamente por ser uma coisa mais privada, um táxi aéreo com pessoas mais específicas, não é diferente da comercial. Comercial é aquele voo fixo lá, o comandante da comercial ele pode esperar não fazer, pode decidir não fazer o voo, se decidir que o tempo está realmente bastante complicado ou tiver outros tipos de complicações. Ele pode decidir fazer que o comandante ele é o responsável, obrigatoriamente, é responsável pela segurança de voo. É o pilot in command. Ele pode estar na direita ou na esquerda, mas ele é o pilot in command. Depois eu falo rapidinho disso aí, que é o PIC, o SIC e o pilot flying, o pilot monitoring. Basicamente, eu vou explicar rapidinho já. Mas, basicamente, se você, em voo, encontrar uma situação meteorológica anormal, uma coisa que saia do seu controle básico daquilo lá, há várias coisas que a gente pode tirar daquele momento. Eu estou numa nuvem, eu estou com o radar ligado. Eu sei que nessa nuvem aqui, eu estou vendo um cúmulos nimbus lindo, porque eu estou vendo ele na minha frente mais ou menos, ou ele está embutido, está guardado, não consigo ver, mas eu estou vendo ele no radar. Eu tenho um vento fortíssimo de 40 nós vindo de esquerda para a direita. O vento sempre vem de. Então, o vento vem de esquerda, ou seja, ele está empurrando a nuvem para a direita. O que eu posso fazer? Eu posso sair para a esquerda. Porque se eu vou para a direita, talvez a nuvem vai me pegar. Então, coisas básicas que a gente aprende nas aulas. Né? Altitude, por exemplo, a gente está voando a 10 mil pés, 15 mil pés. Eu sei que nessa altitude, dentro das nuvens, geralmente tem granizo no cúmulo nimbo. Geralmente, eu sei que se o cúmulo nimbo tiver com raio, ou quer dizer, para ser um cúmulo nimbus, obrigatoriamente tem que ter raio ou trovão, né? Para se transformar num cúmulo nimbus. Então, eu tenho cúmulos nimbus, eu sei nessa altitude, 10 mil, 13 mil pés, eu posso ter granizo. Eu não vou passar dentro dela, eu tenho que estar pelo menos 3, 4, 5 milhas afastado dela. Mas eu sei que nessa altitude tem essa possibilidade. Se a nuvem tiver informação, eu tenho correntes ascendentes e descendentes dentro dela e para fora também. Então, pode empurrar granizo para fora. O que eu posso saber? Posso voar mais longe dela, posso pedir desvio mais afastado dela. Então, são coisas que a gente aprende e que a gente acaba trazendo para a aviação, trazendo para o momento. Hoje, nós fizemos voo anteontem, vindo da França. Nós passamos por cúmulos nimbus. Estavam ativos ainda, isso era madrugada. Eles estavam ainda tirando fotos, tirando paparazzi aéreo, né? Eles ficaram tirando fotos lá com os raios. E a gente, ainda que passando acima deles, por sermos um jato que conseguir subir acima deles, a gente desvia, porque pode ter correntes ascendentes e descendentes ali para atrapalhar com a turbulência. Né? Então, são coisas que a gente traz um pouquinho da nossa teoria para a prática. Sim. É legal, caramba. Sim. E a aeronave que você voou, a gente sempre se apaixona pela primeira namorada, né? Aquela que marca, né? Qual foi a aeronave que te marcou, assim, como a primeira que você voou? Se você gosta dessa aeronave até hoje? Você começou a voar em que máquina? Aeroclube, voei no CAP 4, Paulistinha. Né? Eu lembro que a aeronave Hotel Bravo Lima, que eles chamavam de A Gabriela. Lá em Sorocaba, no aeroporto de Sorocaba. Saudoso Aeroclube Sorocaba, já fechou. Era um CAP 4, Paulistinha, modelo de 1942. E um aeronave sensacional, a lona, eu amava voar aquele avião. Fiz horas de voo nele e no Romeo Tango Índia, que é a Ritinha, Romeo Tango Índia. Também, mas esse era um P-56, era um modelo também da Neiva, aqui, né? Mas
um outro modelo bem parecido, é um Paulistinha também. Continua sendo um Paulistinha, mas é um P53, modelo, se não me engano, motor que mudava. Mas é uma delícia de voar. Só não pode voar com vento forte nem com chuva, porque a hélice é de madeira, não pode voar, fura tudo. Agora, empresa, quando eu entrei na empresa, entrei no PC-12, aeronave suíça, um Pilatus, monomotor suíço. Estou apaixonado por aquele avião até hoje. É uma aeronave gostosa de voar, voa até o nível 300, voa rápido igual um King Air. Nós temos 1.200 SHP de motor. SHP Motor PT6? Oi? O motor dele é PT6? É isso. Eu trabalhei com o PT6 lá no Parque dos Afonsos, quando eu fui estagiário de manutenção lá, eu fazia manutenção dos PT6, que é equipe Bandeirantes, que é um avião também. Deve ser um traço diferente do Bandeirante, né? Acredito eu. Deve ser um motor mais compacto. O Bandeirante é um motor mais longo e tal. Aí depois trabalhei também com o Xingu. Xingu também é um motor um pouco maior, um pouquinho, tem 4 pás, aí tem umas diferenças de caixa de redução, tem umas coisas. O nosso Pilatus é quadripá. É pentapá, aliás. Esse nosso é pentapá. Quadripá e pegamos um pentapá. Realmente a pentapá, o fato de ter uma hélicezinha a mais, reduz a vibração e aumenta a velocidade. Aumenta o endurance, né? Como é que chama? Enfim, ele voa até um pouquinho mais, né? Ganha um pouquinho mais de tempo. Diminui, aumenta o avanço da hélice, né? Que o avião avança e recua. Aumenta o avanço e diminui o recuo, não é isso? Ele ganha, então ele consegue, ele economiza combustível. Tem um basicamente rendimento maior. E aí, sou apaixonado por aquele avião. Eu acabei só explicando basicamente a questão do pique que eu falei, mas não fiz. Não falei, só para explicar para quem estiver ouvindo em breve. Pode falar. São dois tipos de... São piloto, copiloto. Essa é a forma que todo mundo fala, né? Mas basicamente é o comandante, que é o cara que senta na esquerda, e o copiloto é o que senta na direita, né? O comandante sentando na esquerda e o copiloto na direita, ambos podem ser pilot flying. Quem vai fazer a operação naquele momento pode ser da direita quanto da esquerda. Então, quando eu era copiloto, até pouco tempo atrás, aqui na empresa, eu fui a comando em 2015, no CJ4. Quando eu era piloto na empresa, eu voava o Falcon 2000, por exemplo, na direita, mas eu operava da direita. Então, o pilot flying era eu da direita, ainda que eu fosse copiloto. E o pilot monitoring, o PF e o PM. O pilot monitoring é o comandante que está na esquerda, né? Agora, em termos de plano de voo, tem piloto em comando, que é o pilot in command, PIC, e o second in command, que é o segundo em comando. Se tiver algum problema de saúde do piloto em comando, o second in command takes over, toma o comando e aí faz toda a descida de emergência, faz o posto, se for esse caso. Só não ser uma situação aí. Mas basicamente essa é a diferença. Pilot flying, pilot monitoring e o pilot e o second in command. Só para colocar essa diferença que eu te falei lá atrás. Quando vocês operam para viagem internacional, voa mais do que 2 tripulantes? Vai um tripulante reserva? Vamos em 3. 4. Depende do tempo de jornada. Tá? Nós temos o limite de jornada. Jornada basicamente é meia horinha antes do acionamento e meia hora depois do corte. A não ser que tenha voos internacionais que mudou a regra, ficou 45 minutos antes e 45 minutos depois. Né? E aí isso forma a jornada de voo. Então, de acordo com o tempo da jornada de voo, isso aí está no Código Brasileiro do Ar, né? De acordo com o tipo de jornada, eu tenho que fazer um voo com tripulação simples, piloto-copiloto, ou tripulação composta, 3 pilotos, aliás, ou de revezamento. Aí são 4 aviadores, no nosso tipo de avião, né? Na nossa aeronave que cabe lá dentro. Né? Para uns voos mais longos, esse Emirates, essas coisas, deve ir 5, 6 pilotos aí a bordo, que eles ficam fazendo, que eles vão 15, 16 horas, né? Como São Paulo, Dubai, por exemplo. Então, tem esse tipo de necessidade, por lei, para que haja o descanso a bordo, e isso aí tudo para melhorar a segurança de voo, para todos os passageiros, para a gente também.
E quando vocês vão para esses voos na Europa, aí vocês atravessam ali por Recife, qual a rota mais ou menos que você costuma pegar ali? O que é mais próximo ali da Europa, aqui do Brasil, da costa brasileira? Vocês saem geralmente por onde? Natal. Natal. É porque, na verdade, a gente sai do Rio de Janeiro, né? Nossa base é Galeão, é Gig, né? A gente sai do Rio de Janeiro e voa mais próximo da Terra, para ficar sempre em cima da Terra, né? O máximo possível, caso de pane. E a partir de Natal, a gente bloqueia Natal e é a mesma rota, para novembro 857, se não me engano, e sai nela e vai-se embora. E lá na frente, chegando nas ilhas e na Europa, começa a mudar as rotas. Mas basicamente essa rota vai cruzando o Atlântico. Então a saída é basicamente por ali. E aí tem toda uma quantidade de contingência que a gente tem que ter, e inclusive faz parte da navegação. Caso haja falha de motor, perda de pressurização, alguém passando mal, eu tenho que ter um time point, que basicamente é um ponto médio entre Natal, por exemplo, e Ilha do Sal. Entre Natal e Ilha do Sal. Entre Ilha do Sal e Portugal. Que são sobre o mar, sobre a água, né? Sobre grandes extensões de água, e a gente tem que ter esse ponto que calcula o seguinte: se eu perder o motor, ou se alguém passar mal, se tiver uma despressurização precisar descer, desse ponto em diante, eu sigo para aquele tal aeroporto, para Cabral, para Almicar Cabral lá em Sal, ou retorno para lá em Natal. Ou então, basicamente esse é um ponto de segurança, né? Outro ponto eu falei do Equal Time Point, né? É o Point of No Return. Esse Point of No Return em diante é o Point of No Return, não pode mais retornar. Dali em diante você tem que seguir para o seu destino ou tem que seguir para o aeroporto mais próximo à frente de você. Isso tudo faz parte da navegação e a gente tem que ficar monitorando. O pilot monitoring, o cara que está na direita ou na esquerda, enfim, é o cara que vai tomar conta daquela navegação e vai anotar que horas estava previsto nesse fixo, tal. Que horas que nós chegamos nesse fixo. 1, 2 minutos atrasado, adiantado. E combustível, quanto combustível estava previsto para ter nesse fixo? Pô, nós chegamos com, peraí, 3 mil libras a menos? Algo está errado. Então, isso tudo é para a gente começar a pensar, olha, peraí, tem que fazer alguma contingência. Isso está errado em 3 fixos seguidos. Acho que está vazando combustível. Descida. Ou então a gente prossegue, está tudo certo, entendeu? Então, várias coisas que a gente tem que fazer constantemente durante o voo, para o pessoal não pensar que a gente voa 12 horas contando piada. Mas são constantes, são obrigatórios, para que a gente tenha um voo seguro até o nosso destino. Eu falei só uma coisinha básica, mas são tantas outras coisas. A gente vai puxando. Hoje em dia nós temos o Data Link, a bordo do jato, principalmente. A gente consegue puxar através do FMS, que é o Flight Management System. É a caixinha, basicamente, lá embaixo, que é o computador, que a gente puxa bastante, joga o plano de voo. Isso tudo é colocado na tela da aeronave, na nossa frente, né? Data Link, eu consigo puxar o tempo dos aeródromos que estão embaixo de mim, para eu saber, olha, se eu precisar voltar, esse tá bom, esse aqui tá ruim, não posso para ele. Então, isso tudo é para a gente mitigar qualquer tipo de coisa complicada que ocorra durante o voo. Isso tudo para trazer segurança de voo. Isso é muito bom e é tecnologia embarcada e é nessa aí que a gente treina todo santo ano em bons pilotos, para a gente manter a manutenção da segurança, basicamente. Manter isso tudo aqui. E o avião de vocês já usa HUD? Já tem HUD? Usa, na esquerda. Nossa, só... Isso, você já voou com 100, qual a diferença que você sente quando está operando com HUD e quando você está sem ele? De novo, reduz a carga de trabalho. Reduz a carga de trabalho. O head-up display. O HUD é um head-up display. Head-up display. HUD. O head-up display, basicamente, te tira a necessidade de ficar olhando sempre aqui para baixo, para o pé, que é o Primary Flight Display, que mostra a tua informação de atitude, de velocidade, de altitude, né? Atitude é uma coisa, altitude é outra, só para não confundir, né? Atitude é up and down, sideways, e altitude. Então, você tem todas essas informações com muito mais precisão aqui, na tua frente. Então, você sempre olhando para frente. E a parte interessantíssima do HUD ele voa path.
ele voa, ele indica para você o rumo da aeronave naquele momento, já com ângulo de correção de deriva, já corrigindo pelo vento na rota naquele momento. Então, ele te diz, olha, aquele pontinho na tua frente é exatamente para onde o avião está indo. E à noite, por exemplo, mesmo uma noite sem lua, ele tem o infrared, eu consigo ver as nuvens. Então ele indica para você onde estão as nuvens, se eu vou passar acima, se eu vou passar dentro, se eu preciso desviar. Isso ajuda muito, realmente, muito. E você tem essas informações todas ali na sua frente, é uma telazinha que é de vidro, e essa tela reflete o computador aqui de cima, que sai uma luz, exatamente essas informações, como se fosse uma tela, uma televisão, né? Ela é plotada na televisão e é muito legal, realmente é bastante importante e vale aprender a usar. Porque numa aproximação para pouso, por exemplo, se você estiver fazendo ILS, para quem está começando, deve saber já, todo mundo vai ser aviador aí, né? ILS é um Instrument Landing System, um sistema de pouso por instrumentos. Você tem uma frequência da pista, UHF e VHF, ambas as frequências saem juntas e formam a rampa para você e lateral para você manter sempre, mas manter automaticamente o piloto automático a reta para o pouso, né? Você consegue fazer um ILS usando o HUD, mesmo se o cara do teu lado fala, olha, tá chegando no mínimo, mas você não tem a pista em site, você tem a pista através do EVS, que faz parte do HUD. No nossa aeronave tem um Enhanced Vision System. É um sistema infrared que vê através das nuvens. Isso é sensacional. Você vê através do EVS no HUD e você fala EVS Lights Insight. Então, você vendo as luzes através do EVS, mesmo o cara do teu lado não vendo nada, olhando para fora, você consegue descer até 100 pés acima. High above threshold. Consegue descer até 100 pés acima da altitude da pista. Enxergou a pista, vai. Não chegou a pista. Missão aproximação perdida. Então, é uma tecnologia muito legal. Legal, cara. Obrigado aí, cara, pela entrevista. Agora, você pode fazer suas considerações finais, deixar algum conselho para a molecada aí que está começando, né, a buscar a aviação aí, que é o nosso público aí, que tem alguns, né, que já fazem escola, outros dentro do nosso público está bem variado. Outros não, mas tem a pretensão de fazer, você pode aí falar aí para eles, claro. conselho aí para eles. Tá? Bom, falar em minutos mais, agradecer a oportunidade. Rui, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho. Eu me considero um eterno copiloto, cara. Eu vou aprender sempre, estou sempre aprendendo. A gente tem sempre nossos errinhos, a gente vai aparando as arestas, né? Para poder passar isso adiante, quem sabe um dia, né? E então, na aviação, a gente tem que saber que nunca saberemos tudo. A gente sempre tem coisas a aprender, sempre. E então, jogar o orgulho fora, jogar a vaidade fora, jogar o egoísmo fora, porque um dia você está aqui, outro dia você não pode estar mais aqui. Então, essa parte é importante para a gente ter essa sinergia na aviação, basicamente ajudar um ao outro e compreender que, a necessidade de você passar informação é legal, mas a necessidade de você aprender também é muito legal. Então, e aí eu falo do orgulho, né? Tem muito piloto, bota o uniforme, o cara cresce. Acalmem-se, não é bem assim. Eu sei que dá aquele orgulho de termos chegado lá, dá aquele orgulho de vestir aquele uniforme, mas isso apenas é um motivo para termos ainda mais responsabilidades, porque a gente está levando um avião que é caro pra caramba, com passageiros a bordo, que são ainda mais caros do que a própria aeronave, né, que é a vida. E quando você se apaixona pela aviação, não tem mais saída, isso aí já era, ninguém aqui tem mais cura. Nós estamos infectados pelos focos e sempre fui apaixonado pela aviação. Até hoje, a gente voa ali pelas Europas, pelos países. Você vê um avião diferente, vê uma empresa diferente, eu fico eufórico. Eu tenho 36 anos, já estou na aviação, já tenho, sei lá, 18, 19 anos. Eu ainda assim fico, que avião maneiro, cara. Então, eu essa criança em mim que quer aprender, que quer entender mais, sabe? Eu sei que eu tenho muitas falhas, tenho muito a aprender, é isso que a gente tem que entender. Nós teremos falhas, a gente sempre vai aprender mais e mais e mais. Então, para aqueles que estão começando aí, bem-vindos à aviação, bem-vindos ao meio aeronáutico. É um meio muito legal, requer batalha, requer correr atrás,
E o importante da gente correr atrás é que quando a gente chegar no resultado, vai ser tão mais legal, vai ser tão interessante saber que a gente conquistou com as nossas mãos, com os nossos esforços, né? Com a ajuda de um ou de outro, claro, sempre, isso é muito importante. Daí a sinergia dentro de uma aviação. Todos estamos dentro do mesmo barco, né? Então, eu vejo isso pelas empresas aéreas, aquelas pessoas que se unem para fazer uma greve aqui, greve acolá, eles param para reivindicar direitos que estão na lei, né? Então, poxa, essa sinergia é importante para que haja umas coisas positivas para a gente, que senão acaba que a carreira começa a decrescer, as pessoas deixam de querer fazer isso, as pessoas tornam-se aviadores mais desleixados, deixam de estudar, deixam de correr atrás das informações e acabam trazendo talvez uma insegurança, né? Então, basicamente é isso que eu falo. Poxa, a aviação é sensacional, é maravilhosa, é apaixonante. Eu estou apaixonado pela aviação até hoje, vou ficar apaixonado até o dia que eu me aposentar, daqui uns 320 anos. Vamos ver o que vai dar. Mas pô, é um prazer falar com todo mundo aí. Meu Instagram acho que vai aparecer aí, né? Bruno Alvarado, tudo junto. Quem quiser mandar mensagem, tá? Qualquer pergunta, se eu souber responder, vai ser um prazer. Se eu não souber, vou procurar a resposta. Então a gente acha a resposta juntos. Faço questão e Legal. 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 Pô, Bruno, prazerzão falar contigo, cara. E, assim, depois que encerrar aqui, eu vou te ligar para a gente falar mais um pouquinho, tá? Mas é isso, cara. O canal é uma família, foi criado para isso. A ideia do canal foi essa, foi criar uma fonte de motivação, de inspiração para os jovens, de ajudar essa galera que quer vir, seja na aviação militar, seja na aviação civil. Então, o canal sempre está aberto para isso. Tá? E, assim, sempre os amigos são bem chegados, então a porta está sempre aberta para ti, tá sempre que quiser voltar, se quiser fazer alguma coisa com a gente aí para falar, é só dar um toque e a gente abre aqui o canal, tá bom? Obrigadão aí pela entrevista aí. Valeu. Tá bom? Fica com Deus, cara. Um abraço. Um abraço. Deus, um abração. Um abraço. Valeu. Valeu. Tchau.